Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o assunto desse vídeo aqui é a Copa do Nordeste, porque nesta quinta-feira vão ser conhecidos os dois últimos classificados para a fase de grupos da Copa do Nordeste do ano que vem. CRB e Motoclube fazem um desses duelos e Vitória e Botafogo da Paraíba fazem o outro duelo, né? Então eu vou passar aqui nesse vídeo aqui para vocês as informações dessas quatro equipes, como essas quatro equipes devem vir para o jogo e como é que tá a situação de cada uma delas na competição. Vou colocar aqui na tela então a tabela dessa terceira fase pré-Copa do Nordeste para a gente aqui se situar como está essa disputa. Bom, o Floresta, né, já é uma das equipes classificadas para a fase de grupos. O time avançou, né, o time cearense avançou nos pênaltis após dois empates contra o Ferroviário. 0 a 0 no jogo de ida, 1 a 1 no jogo da volta. O outro time classificado é o Souza da Paraíba. O Souza venceu o ABC de Natal por 3 a 0 na primeira partida. Na volta perdeu por 2 a 1, mas avançou aí no resultado agregado. Então, Floresta e Souza são aí duas equipes que estarão na fase de grupos da próxima Copa do Nordeste. E aí nessa quinta-feira, como eu falei, vão ser conhecidos os outros dois últimos classificados. Às 19 horas, lá no estádio Rei Pelé, o CRB vai receber a equipe do Motoclube. No primeiro jogo, o Motoclube venceu por 2 a 1 e agora joga por um empate para conseguir avançar aí para a fase de grupos. Ao CRB, resta vencer por 2 gols de diferença para se classificar diretamente ou por um gol para levar a disputa para os pênaltis. O CRB aí que está em meio às disputas, né, da Série B do Campeonato Brasileiro, está brigando pelo acesso, né, mas está aí numa situação um pouco mais delicada na briga pelo acesso porque perdeu para o Brusque na rodada passada. No outro jogo dessa quinta-feira, às 21 horas, lá no Barradão, o Vitória vai receber o Botafogo da Paraíba. Primeiro jogo lá no Albertão foi 1 a 1, né? Jogo da volta aí, se acontecer novo empate, a decisão vai para os pênaltis. O Vitória aí que está numa luta para fugir do rebaixamento, né? O Vitória está na zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. E aí, se em meio às disputas para fugir da Série C, encara aí o Botafogo. O Botafogo que esteve muito perto de fazer o caminho inverso, né? O Botafogo brigou aí até a última rodada pelo acesso para a Série B, acabou perdendo para o Ituano no último jogo, né? O jogo que lhe valeria o acesso, e aí o Botafogo vai ter que ficar mais um ano na Série C, local onde o Vitória não quer ir. Então, essa aqui é a situação das duas equipes. Vamos falar de cada time individualmente. Vamos começar falando da equipe do CRB. O CRB, como eu falei, está em meio às disputas aí do Campeonato Brasileiro da Série B, perdeu na rodada passada pro Brusque, né, em Santa Catarina, resultado aí que complicou um pouquinho a briga do time para chegar na Série A, e agora vai ter que se dividir aí um pouco, né, vai ter que virar um pouquinho a chave para focar aí na sua classificação para a fase de grupos da Copa do Nordeste e ter aí um calendário mais extenso no primeiro semestre. Para esse jogo, o time não vai poder contar com o técnico Alan Al, né? Ele que se machucou, né? Acabou se machucando na comemoração do gol contra o Londrina, né? No jogo da penúltima rodada da Série B, 2 rodadas atrás. Ele se machucou na comemoração do gol, teve que passar por uma cirurgia no joelho esquerdo e o auxiliar Anderson Valinhas é quem vai comandar o time nessa partida, né? A tendência é que o CRB entre em campo com uma equipe mista, né? Ainda com chance de subir para a Série A. Alguns jogadores aí devem ser poupados, né, por conta aí do desgaste físico. Então a tendência é que, diferente da primeira partida, quando o Galo atuou com uma formação totalmente reserva, esse time do jogo da volta conte com atletas lá da equipe titular, né, mas ainda não se sabe quais serão. Quem tem presença garantida é o zagueiro Caetano, né, que é o Caetano que está suspenso na Série B, né, vai ter que cumprir suspensão no próximo jogo da Série B. Ele deve ser um dos titulares aí no jogo contra o Motoclube. A possível escalação, colocando aqui na tela, do CRB, deve ter o Diogo Silva no gol, a defesa formada pelo Reginaldo ou Celcinho na lateral direita, o Everton Páscoa e o Caetano fazendo a dupla de zaga e o Guilherme Romão na lateral esquerda. No meio de campo, Martin, Wesley e Renan Bressan. Daí na frente, o Jajá, o Emerson e o Pablo Diego. Esse aí deve ser o possível time do CRB para o jogo dessa noite às 19 horas. O Motoclube do técnico Marcinho Guerreiro, ele não terá o zagueiro Vender, que não conseguiu concluir aí o processo de recuperação, né? Ele que estava entregue ao departamento médico e sequer viajou para Maceió. Por outro lado, o treinador terá aí o Vanderlei, né? Que enfim foi relacionado e pode estar apto a jogar, né? Ele passou cerca de um mês em tratamento. A única dúvida deixada pelo treinador
foi no meio de campo. O lateral esquerdo, Jeff Silva, foi titular nos últimos jogos, né, fazendo o papel de segundo volante, mas dessa vez não tem certeza de ser titular, né? Então o lateral aí, Jeff, aí não sabe se vai ser titular no meio de campo, né? A possível escalação do Motoclube pro jogo desta noite deverá ter o João Paulo no gol, a defesa formada pelo Diego, Renan, Anderson Cearense, Kevin e Esquerdinha. O meio de campo deverá ter o Lucas Huck, o Vander ou o Jeff Silva, o Cleitinho e o Henrique. Na frente, o Márcio Diogo e o Wallace Lima. Esse então deve ser a possível formação do Motoclube, né? Jogo aí que pode lhe dar uma vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste. Lembrando que o rival do Motoclube, né, o Sampaio Corrêa, já foi campeão da competição, né? Então, o Motoclube aí também tentando se igualar ao rival. Agora vamos falar do outro jogo, né? Mudando aqui a minha tela aqui. Vamos falar do jogo Vitória e a equipe do Botafogo da Paraíba. O Vitória, né, mesmo aí lutando contra o rebaixamento na Série B, o Vitória que vem se recuperando na Série B, né? Um tanto quanto tardiamente, mas o Vitória aí vem de duas boas goleadas, né? Venceu o Vasco em São Januário, depois bateu o Cruzeiro em casa. Então o Vitória aí que na próxima rodada vive um dilema. O Vitória ele tanto pode sair da zona de rebaixamento, como pode ser rebaixado, né? Então o Vitória ele pode aí viver os dois lados da moeda na próxima rodada da Série B. Mas para esse jogo a tendência é que a equipe vá com o que tem de melhor, né? O desfalque do técnico Wagner Lopes, né, será o atacante Marcinho, que sentiu um incômodo na coxa na última partida contra o Cruzeiro e vai ser vetado. A vaga pode ser ocupada pelo Alisson Santos, né, ou pelo Fernando Neto. Então essas são as opções do técnico Wagner Lopes pro ataque. O lateral direito, o Raul Prata, ele foi relacionado, mas não tem presença confirmada na onzeira inicial, né, entre os 11 titulares. Ele que havia sentido incômodo na coxa. A possível formação do Vitória para esse jogo deverá ter o Lucas Arcanjo no gol, o Raul Prata ou Van na lateral direita, a defesa formada pelo Wallace Reis e o Thalisson Kevin e o Roberto na lateral esquerda. O meio de campo deverá ter o João Pedro, o Eduardo e o Bruno Oliveira. Fernando Neto, Fabinho e David no ataque. Esse deve ser o time aí do Wagner Lopes. Agora vamos falar do Botafogo da Paraíba, né? O Botafogo da Paraíba, que como eu falei, perdeu o acesso para a Série B na última rodada, né, ao ser derrotado pelo Ituano em Itu por 3-1. E o time agora vem para esse jogo aí totalmente modificado em relação à equipe que estava jogando na fase decisiva da Série C. Isso porque 8 jogadores deixaram o elenco após a derrota lá para o Galo, né? Dentre eles, o experiente goleiro Felipe, o goleiro Felipe aí que foi muito contestado nesses quadrangulares da Série C, falhou nos dois jogos contra o Ituano, né? O Felipe foi um dos que deixou a equipe. Também saíram os goleiros Juan e Jean, ou seja, 3 goleiros deixaram o elenco do Botafogo após a Série C. Quem também saiu do Belo foi o zagueiro Fred, o lateral esquerdo Gabriel Araújo, o meia Cleiton e os atacantes Juba e Tamar. Com isso, o time aí deve ter um plantel bastante reduzido para encerrar a temporada. Esse vai ser o último jogo do Botafogo na temporada de 2021. Dessa forma, o time do técnico Gerson Guzmão deve ter o Lucas no gol, a defesa formada pelo Sávio na lateral direita, Daniel Felipe, o Luiz Gustavo e o William Machado na zaga e o Tsunami na lateral esquerda. O meio de campo deve ter o Tinga, o Pablo, o Cleiton e o Esquerdinha. Na frente, o Elton e o Ederson. Esse então o provável time do Botafogo da Paraíba para esse jogo aí decisivo, né? Um jogo aí que pode garantir um bom calendário para o Belo na próxima temporada, né? Mas do outro lado tem o Vitória também que tá aí precisando de calendário. Bom, pessoal, então essas as informações que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, ó, deixa o like aqui e deixa aqui nos comentários o palpite de vocês. Quem que vocês acham que vai avançar para a fase de grupos da Copa do Nordeste? Você acha que o Motoclube vai segurar a vantagem e vai levar a vaga do CRB? Ou o CRB vai reverter essa desvantagem e vai se juntar ao CSA para a disputa da fase de grupos da Copa do Nordeste? E no outro confronto, você acha que o Vitória se dá melhor sobre o Belo, né? O Belo aí que já tá todo remendado, ou o Botafogo, mesmo aí com essas saídas de vários atletas, vai conseguir aí trazer um resultado positivo lá de Salvador e novamente para a fase de grupos da Copa do Nordeste? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, que eu estou muito curioso para saber. Por enquanto eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e até um próximo vídeo. Valeu!